A paz do Senhor, meus queridos. Olha, você que está acompanhando nossos estudos, nossos ensinamentos, olha, preste bem atenção nestas passagens que eu vou estar abordando aqui. E hoje nós vamos tirar algumas curiosidades sobre culturas judaicas, sobre os ensinamentos judaicos. Preste muita atenção, hein? Você sabia que a cerimônia de casamento judaica é diferente da dos nossos? Bom, o casamento judaico é normalmente conduzido pelos rabinos e pelos chanzens, que é um músico e depois um orador das rezas oficiais. É isso mesmo. O casamento judaico ele é conduzido por um rabino, não é por um pastor, não é por um padre, é por um rabino. Que ele é um músico e um orador das rezas oficiais. Diferentemente do casamento católico e evangélico, tem uma grande diferença. Os casamentos judaicos são realizados por um sábio, olha só, são realizados por uma pessoa muito sábia, e esse sábio é conhecido como rabino. Então tome muito cuidado em você chamar o seu irmão de rabino, porque ele usa um véu, porque ele é parecido com o judeu, não tem nada a ver. Então, os rabinos eram muito sábios. A diferença entre um pastor, um padre e um rabino são muito grande, preste bem atenção. A diferença de um pastor e um padre e um rabino são muito grandes. Geralmente o pastor evangélico necessita de fazer curso de teologia, correto? É os que os pastores fazem. O mesmo é aplicado aos padres também, que fazem também curso de teologia. Agora já os rabinos, é necessário vários anos de estudo da Torá, que eles muitos anos de estudo e depois ser ungido por outros, entre outros processos. Então o rabino, ele tem que ter muitos anos de estudo da Torá, conhecer muita passagem da Torá e ser ungido por outros que seja da mesma linhagem deles, e entre outros processos. Existem várias curiosidades sobre o casamento judaico, e uma delas é que existe um contrato. Quer dizer, no casamento judaico existe um contrato, diferente daqui. Caso alguma parte rompa o contrato, a pessoa paga para a outra. Olha só. Então, se um dos dois, vamos supor, se o marido rompe o contrato, ele vai ter que pagar para a esposa. E se a esposa rompe o contrato, a esposa tem que pagar para o esposo. Olha só o contrato que eles têm ali na lei judaica. A outra, podendo ser o valor em dinheiro ou em território, quer dizer que ela pode dar uma propriedade para ele ou um território. O contrato quer dizer ketushbai, ketubá. Essa é o contrato. Olha só, isso aí nós estamos falando sobre a cerimônia. Além disso, aqui nós a noiva costuma jogar o véu, jogar o buquê, não o véu, buquê, E nós vemos que aqui no judaico, o casamento judaico, um símbolo mais marcante, é uma celebração de casamento judaico, é a queda do copo pelo noivo, quer dizer, o noivo tem que jogar o copo, tem que quebrar o copo. Olha só, no casamento no Brasil, a noiva joga o buquê. Lá no casamento judaico, o noivo joga, preste bem atenção, joga o copo, ele quebra o copo, ele tem que quebrar o copo. E em que todos os convidados gritam Mazetoi. Na hora que vai quebrar o copo, os convidados ficam gritando Mazetoi, Mazetov, Mazeutov, que significa sorte. E diferente do casamento brasileiro, onde mais marcante é a noiva jogar o buquê de flores, que nós já conhecemos, Lá eles não fazem isso. Um símbolo, um pouco do simbolismo que isso representa, o noivo quebra esse copo, que é colocado no chão para recordar a destruição do antigo templo de Jerusalém. Então, todas as vezes que eles estão quebrando esse copo, eles estão recordando da destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído.
e além de proporcionar ao casal sua identidade de povos judeus. Ali eles estão proporcionando e mostrando que eles são judeus e são povos judeus. Nós vemos, que os irmãos não podem ver, mas nós temos até uma foto sobre o judeu quebrando o copo, né? Que ele prepara ali para quebrar o copo, enrolado num pano, depois ele vai e pisa em cima do copo. É umas curiosidades aqui, né? Sobre a tradição e a cultura judaica e os ensinamentos judaicos. Também tem uma parte do judaísmo, que os irmãos não sabem, que as mulheres lá, elas raspam a cabeça. Olha aí, é uma dúvida bastante comum. As mulheres raspam a cabeça quando se casam? É uma pergunta, né, que estão fazendo. E para a gente entender isso, é preciso compreender uma coisa. Dentro das comunidades judaicas, cada grupo se comporta de um jeito. Por isso que é até bom a gente entender cada tipo de grupos. Porque muitas vezes você pega um judeu que pertence a um grupo de uma comunidade judaica e que eles têm um costume diferente da dos outros. Então nem todos judaísmo, nem todo judeu tem um costume igual ao outro. Cada um tem um costume. Então cada grupo ali, ele se comporta de um jeito. O costume das mulheres de raspar a cabeça varia de acordo com o costume da comunidade que ela pertence. Há comunidades que elas fazem isso, a comunidade que são proibidos. Alguns grupos da Europa mantêm esse costume também, a mulher raspa a cabeça. Isso lá na Europa, né? Quer dizer que nem toda europeia raspa a cabeça. Não é só porque uma raspa ou outra raspa que todos vão fazer a mesma coisa. Amém? Então nós vemos aqui que a Europa mantém esse costume. A mulher raspa a cabeça. Quando ela sai de casa, ela usa uma peruca ou um tissel. Tissel quer dizer véu. Porém, essa prática está sendo questionada dentro dos grupos por muitas mulheres recusam-se de fazer isso. Uma vez que os tempos mudaram e a mulher judia também está se adaptando. Olha só, hein? Que situação. Então vamos lá. Então, os irmãos observam que não é generado toda a população judaica. Não é isso. É uma comunidade, um grupo fechado, que eles fazem esse procedimento. Agora, a respeito da maquiagem nos judeus. A mulher pode usar maquiagem? Uma dúvida bem comum a mulher judia pode usar maquiagem? Uma pergunta. Isso é uma pergunta. A mulher judia pode usar uma maquiagem? Vamos explicar. Em poucas palavras, como funciona atualmente nos tempos bíblicos o uso da maquiagem pela judia. Esse costume não sofreu muita alteração. Muitos pensam que a mulher judia não pode usar maquiagem, mas na verdade elas podem e usam. Olha só, hein, gente. As mulheres judias, elas podem e elas usam a maquiagem. Claro que de forma mais moderada, mas assim elas usam. Forma moderada quer dizer uma maquiagem fraca, uma maquiagem bem simples, que não aquela maquiagem chamativa. Note-se que a intensidade da maquiagem não está ligada à religião, mas sim à comunidade. Então são aquelas comunidades que têm essa prática, esses costumes de fazer e de se estampar dessa forma. Por exemplo, em alguns bairros da comunidade as mulheres usam batom forte, já nos outros bairros batom fraco. E quando uma mulher se muda para o bairro, ela tem que se adaptar à comunidade. A diferença da judia é essa, né? Porque se elas mudam para outra comunidade, ela tem que se adaptar ao ritmo daquela região. Agora nós vamos ouvir os livros sagrados dos judeus. Vamos lá? Livro sagrado dos judeus. Nós falamos sobre o casamento, falamos sobre a pintura, falamos sobre a mulher cortar o cabelo. E agora nós vamos falar sobre os livros sagrados dos judeus. Preste bem atenção. Dentro do cristianismo, temos apenas a Bíblia como base das revelações. Usamos outros livros para os estudos, porém não acreditamos suas inspirações no sentido de ser canônico. Já os judeus têm uma
tem vários outros livros que utilizam para seus estudos, e alguns acreditam em sua inspiração. Vamos analisar um pouco mais sobre esse livro. Então, se você observar aqui, dentro do cristianismo, nós usamos só a Bíblia, que é a base da revelação. Nós usamos só a Bíblia para interpretá-la, para entendê-la, o dicionário para entender, mas a nossa base é a Bíblia. Nossa base é a Bíblia. Pode ter teologia, mas tem que estar dentro da Bíblia. Isso que nós usamos. E usamos outro livro para estudo, mas a nossa base é a Bíblia. Porém, já os judeus, eles têm vários outros livros que utilizam para os seus estudos, porque eles acreditam em suas inspirações. Vamos ver os livros que eles usam. Olha, dentro do judaísmo, os 5 principais livros, veja bem, há 5 principais livros, e que são conhecidos como Pentateuco ou Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante, esses 5 primeiros são os livros pentatêuticos que eles usam, que é a Torá. Gênesis, esse, Levítico, Número e Deuteronômio. O primeiro Gênesis, em hebraico, significa Bereshit. Segundo, Êxodo. Êxodo significa em hebraico Shemot, significa nomes. Levítico, Vaiskla, né, significa chamou. Números, Bamidbar, que significa no deserto. Deuteronômio, Devarim, que significa palavra. Então nós observamos, nas observações, os nomes dos livros são dados conforme a primeira palavra do livro, correto? Então vamos lá. O livro sagrado dos judeus, Bom, sabemos que existem outros livros fora esses 5, que são muito importantes para o judaísmo. Um dos principais livros é o Talmud. Talmud, em hebraico, né, que é um livro de ensinamento oral, isto é, muitas coisas que acontecem na época era passado de pai para o filho oralmente. Todos esses ensinamentos foram colocados neste livro do Talmud. E nesse livro há vários comentários de praticamente todos os assuntos relacionados à Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? E também sobre muitas passagens bíblicas fora da Torá. Ainda neste livro estão contidos vários comentários dos sábios de Israel, falando de assuntos específicos de diversas passagens bíblicas. Tá certo? Nós vemos que o Talmud tem vários tratados, são 18 volumes, olha só, esse Talmud, esse livro, Talmud, ele tem vários tratados, eles são 18 volumes que eles usam, algum deles é Mishnai, né, Mishnai, e Targumim e Midrash. Dentro do judaísmo existe os que seguem o Talmud, existe um que só segue o Talmud, não segue mais nada. E outros que seguem o Calaba, que é um livro que eles acreditam que Abraão escreveu. Então tem um livro chamado Calaba, que é um livro que eles acreditam que Abraão que escreveu, e eles seguem, nós vamos ver daqui a pouco também, esse Calaba, né? Agora vamos ver, o que é Cabala, né? Calaba, é Cabala. Nós vemos que é Sefer Soar. Existe um livro chamado Sefer Soar. O que é Cabala? A Cabala é um método preciso para investigar e definir a posição do ser humano no universo. Olha só. Então, o Sofar, que é Cabala, que é a mesma coisa, ele serve para investigar e para definir a posição do ser humano no universo. Eles conseguem, estudando isso, eles conseguem ver a posição, a colocação do ser humano no universo, porque veio, para que veio, por que veio, enfim, tudo isso. Nós vemos que a sabedoria da Cabala nos diz por que existe o homem, e por que ele nasceu, por que ele vive, qual é o propósito da sua vida, de onde vem, para onde vai e quando completa sua vida neste mundo. Olha só. Então ele é uma tradução, é um contexto, ou ele é um livro que ele
tenta tirar todas as dúvidas, o porquê ou não porquê, porque o homem, para que existe, para que não existe e tal. Este é a intuição do livro. O livro trata de assuntos da Bíblia de forma bem mística, onde cada letra do hebraico e do aramaico, né, tem significado. A Calabra trata de vários assuntos, pessoas e atuais, né? Pessoas e atuais, como tédio, crise e crise existencial, né? Amor, dinheiro, avareza, entre outros assuntos. A história menciona que Abraão era aproximado pela existência humana e por esse motivo ele escreveu a Cabala. Olha só, alguns cabalistas acreditam que Yeshua era Jesus, era um dos maiores cabalistas de sua época. Entendeu? Olha só, alguns entendem assim. Alguns cabalistas ele acreditam que Yeshua era um dos maiores cabalistas da sua época. Então, a Cabala, ela trata de vários assuntos pessoais, como tédio, crise existencial, amor, dinheiro, avareza e outros assuntos. E eles acham que o Yeshua era o próprio Cabala. Vamos lá? Então, nós vimos aí o que é Cabala, né? O que é uma Parashah e a Fitorat. Olha só, o que é uma Parashah e uma Afitarot. Bom, quando as primeiras sinagogas se formaram, eles estudavam as parashas. E é isto que fazem até hoje. Parashas são porções da Torá, quer dizer, são livros, são porções, são repartições da Bíblia Torá deles. Os 5 primeiros livros da Bíblia, essas são as porções, que são estudadas toda semana, quer dizer, eles estudam toda semana, eles estudam 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto aqui o brasileiro não estuda nenhum, né? E lá eles estudam os 5 primeiros livros da Bíblia, que são estudados todas as semanas. Olha só, são 54 parashas no total, 54 parashas. Então é 54 parashas, toda semana eles estudam uma porção. Para cada porção da Torá que eles estudam uma porção equivalente dos profetas, que é Afitarot. Afitarot é a porção equivalente dos livros dos profetas. Então, para cada parash existe uma Afitarot. Então, quando eles estudam a parash, né, que é os livros da Bíblia, eles vão para Afitarot, que é dos profetas. Então, ele estuda alguns livros, né, alguns livros de histórias, e depois eles vão para os profetas que profetizaram. Vamos dar algum exemplo. Primeiro, eles pegam Bereshit, Gênesis 1, 6, depois, Gênesis 1, 1, e depois Gênesis 6, 8, que é a Afarot desta porção, é Isaías 45, 5 e 43. Quer dizer, de Gênesis, ele já passa por uma porção lá em Isaías, entendeu? Então também ele pega Gênesis também, e depois vai para Afatarot, que é uma outra porção, vai lá para Isaías também ver os profetas. Então, dentro do culto judaico, eles estudam estas 54 porções durante o ano todo. Quer dizer, durante o ano, se você vai na igreja, eles estão na continuação, ou dando continuidade, naqueles livros, ou naquela porção que eles estavam estudando. Quer dizer, que eles não param, é constante, entendeu? Então, quando você vai num culto judaico, eles estão estudando. E toda semana uma porção diferente. Quer dizer, toda semana ele vai mudando a porção. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, ou senão hoje nós vamos ler a Fatarot, que é a porção dos profetas. E quando Jesus entrou na sinagoga e leu Isaías, ele leu a porção da semana. Então eles tiram que quando Jesus entrou na sinagoga, Jesus leu em Isaías. Então Jesus naquela dia, ele estava lendo a porção da semana, que é a porção que eles lêem, cada semana eles lêem uma porção. E ele leu a Parash, a semana, e a Fartara, e a Fartarot da semana em Isaías. Amém? Essa é os ensinamentos, o conhecimento e a maneira que eles estudam os judeus, né, daquela época. Ou até hoje eles fazem isso, né? Nós vamos ver aqui as primeiras sinagogas, Babilônia, né? Olha só, primeiras sinagogas babilônias. Vou falar como se formaram as primeiras sinagogas.
Ó, a começar pelos cultos, diferente das igrejas evangélicas e católicas, são diferentes. Os cultos são realizados dentro de sinagogas, uma contextualização pequena, olha só, é uma letra bem difícil, mas dá para falar. Contextualização pequena. No período em que o povo de Israel esteve preso na Babilônia, surgiram as primeiras sinagogas. Então eles tiram que quando o povo de Israel estava preso na Babilônia, surgiram as primeiras sinagogas. Como não tinha profeta, pois Deus estava em silêncio, não falava com o povo, e não tinha sacerdote também, houve-se então a necessidade deles mesmos se reunirem e cultuarem. Aí eles se reuniram, cultuaram, né, fizeram ali os seus agradecimentos, e eles cultuaram a Deus de forma deles, do jeito deles. A partir desse ajuntamento surgiram então as primeiras sinagogas. Então foi surgindo desde aquela época que o povo de Israel esteve preso na Babilônia. Foi aonde que surgiu para os judeus as primeiras sinagogas. Porque naquela época não tinha profeta, Deus estava em silêncio, não falava com o povo e também não tinha sacerdote, correto? Então surgiu essas primeiras sinagogas. Aí até hoje eles dão continuidade nessa sinagoga. Agora um pouco sobre os cultos judaicos. Os cultos judaicos costumam se fazer um período de louvor. Eles cantam os hinos em hebraico, né? Cantando os hinos em hebraico. O ensino do dia é como na Parash da semana, né? Nós já falamos que o ensinamento é como se fosse da Parash. Algumas vezes eles falam apenas da Parash, outras vezes da Midrash. Utilizam a Fitara, que é a Midrash, né? Um modo de interpretar a Bíblia. Eles começam a fazer um modo de interpretar a Bíblia. Em geral, os cultos na sinagoga são diferentes dos que conhecemos. Acredita-se que o culto não é limitado pelo espaço físico da sinagoga, mas em todos os lugares, começa em casa e se estende nas sinagogas. Então, eles têm os costumes de fazer em suas casas, agregar pessoas, e depois aquelas pessoas vão direto para a sinagoga e ali dão continuidade. Que hoje existem células, aqui no Brasil existe célula, mas lá existe esse trabalho, esse culto nos lares também. Vamos lá agora, rituais e curiosidade bíblica. Primeiro, circuncisão, todo mundo sabe, é o oitavo dia da vida, os meninos passam por uma circuncisão, conforme a aliança firmada entre Deus e o patriarca Abraão. Bar mitzvah, ritual que representa a iniciação da vida adulta. Para os meninos, esta celebração ocorre 13 anos e para as meninas 12 anos, que é o ritual da iniciação da vida adulta. Eles ainda fazem até hoje. Yom Kippur, os judeus acreditam perdão pelas boas obras. Eles acreditam em perdoar se as pessoas fizeram as boas obras, oração, devoção a Deus. Então, todos os anos, na festa de Yom Kippur, dia do perdão, eles jejuam, tem um dia marcado, aí eles vão jejuar, eles oram de forma coletiva, quer dizer, que é em grupo, né, para o bem da nação, e eles acreditam que são purificados nesse período. Então eles acreditam que todos os pecados são perdoados, erros, né, por causa de que eles fizeram boas obras, e eles nesse dia consagram a Deus e fazem as suas orações e acreditam que são purificados. As festas bíblicas. Os judeus comemoram todas as festas bíblicas. Eles não passam, todas elas eles comemoram. Tradições. Uma curiosidade legal sobre uma das festas bíblicas, que é a Páscoa. Todos participam. Até os que não têm condições de comprar os alimentos, custeados pelo governo israelita. Olha só. Então, até a Páscoa, todos participam. Até quem tem condições de comprar os alimentos, eles custeados pelo governo, né? O governo ajuda, e eles também participam, mas não fica sem participar. Então isso aí já é um ritual, já é uma comemoração, até o governo participa. Então, o cemitério de judeus. Festa bíblica nós lemos, circuncisão, agora o cemitério. No cemitério, os judeus costumam levar pedras, olha só. Nos cemitérios, os judeus costumam levar uma pedra para os familiares, pois eles falam que a pedra é algo que dura muito. Se ele levar uma flor, a flor murcha, acaba, no outro dia acaba. Mas a pedra, ela dura muito tempo, né?
E para ele, o maior símbolo do amor são as pedras, porque as pedras duram muito, muito mais. Então eles pegaram como símbolo a pedra para levar no cemitério. Agora nós vamos ver aqui sobre judeus, israelitas e hebreus. Vejamos bem, nós estamos falando sobre curiosidades judaicas. Depois eu vou dar a fonte para que nós possamos entender de onde foi tirado essa fonte de estudo. Outra confusão que é o bem comum é judeus, israelita e hebreu. São diferentes? São três tipos de pessoas, que seriam judeus, israelitas e hebreus. São um só, mas são divididas em três, que seriam os judeus, seriam os israelitas e seriam os hebreus. Vamos analisar. Abraão é o pai do povo chamado hebreu, correto? Abraão, o pai do povo chamado hebreu. Os filhos de seus netos, Jacó, que posteriormente teve o nome alterado para Israel, então foi chamado de israelita. Então Jacó, quando lutou com o anjo deu o nome dele para Israel, então foram chamados a partir dali em israelita. E ao passar do tempo, os descendentes do rei Davi, da tribo de Judá, passaram a ser chamados de judeu, pois era filho de Judá. Então passaram a descendência do rei Davi, olha só, da tribo de Judá, passaram a ser chamados judeus, pois era dos filhos de Judá. Esses três nomes, hebreus, israelitas e judeus, foram usados em tempos diferentes pelos mesmos povos. Quer dizer que eram mesmos povos, mas foram mudando e deram outros nomes a esse povo. Diferente do que muitos pensam, não são povos diferentes, mas sim o mesmo povos. São todos judeus, são todos israelitas, são todos hebreus. É a mesma coisa, só mudou o nome dos hebreus. Quem sabe até hoje também os brasileiros continuam mesmo israelita, então só mudar o nome. Mas vamos só por aí, pela Bíblia, a diferença do brasileiro que está colocando aqui no estudo sou eu, mas uma comparação, né? Uma comparação bem que dá para entender que realmente possa ser isso também. Correto? Então são um só, hebreu, israelita e judeu. Deus falou com as mulheres. No judaísmo, a tradição passada de geração em geração é a mulher uma parte fundamental. Para eles, a mulher é uma parte fundamental nesse processo. Porque através da mulher, o judaísmo sempre foi transmitido. Quando Deus comunicou a Torá no Sinai, ele falou primeiro com as mulheres, olha só. Então, segundo a Torá deles, Deus falou primeiro com a mulher. Êxodo 19, alguns acreditam que o motivo deve ser o fato da mulher prestar mais atenção. Então eles acreditam que a mulher presta mais atenção do que o homem. Então Deus falou com a mulher naquele momento. Então ele, no judaísmo, a tradição passada de geração em geração, a mulher é parte fundamental desse processo. E, sendo que aqui no Brasil, eles descartam a mulher até pastora, apesar que aqui eles estão falando de mulher, não estão falando de cargos, né? Mas vamos lá. Mas eles tornam um fundamento no judaísmo uma parte muito importante, certo? Então vamos lá falar sobre famílias, né? Um pouco sobre família judaica, a família do judeu, como eles se costumam e como eles se entendem. O nome da mulher judia era mudado quando nasceu o primeiro filho do homem. Então a mulher tinha o nome, depois que nasceu o primeiro filho, mudaria o nome daquela mulher. Então o nome da mulher passava a ser mãe de fulano. Então ela passava a ser mãe de fulano. Os israelitas na época não tinham sobrenome. Quer dizer, hoje nós temos Maria de Aparecida, Maria dos Santos. Lá naquela época os israelitas não tinham sobrenome. Chamava-se, exemplo, filho de Davi. Então esse era o sobrenome, que era filho de Davi. Não é questão que ele... só para diferenciar do outro José. Vamos supor, José é filho de Davi. José é filho de Zebedeu. José é filho de Afeu. José é filho de Betemeu. Assim por diante. Então, para diferenciar o José, eles não tinham sobrenome. José dos Santos, José Novais, José Rodrigues, José Oliveira. Aí eles falavam José filho de fulano. Isto passava o censo e dava continuidade da história. Eles deram continuidade. Quando os filhos, os homens, cresciam, eles tinham uma tarefa de ajudar a família e cuidar da terra, da agricultura. Quer dizer que
eram unidos, eles cresciam, eles tinham tarefa, eles ajudavam a família. Isso na agricultura deles. Outra característica sobre a família é quando um homem morria sem ter filho, seu parente mais próximo deveria casar-se com a viúva, olha só, para dar continuidade à descendência. Isso é chamado lei do levirato. Então, quando o homem casava os judeus, sobre família, eles têm esse costume em algumas comunidades. As características da família, quando o homem morria sem ter filho, seu parente mais próximo deveria casar com a viúva, né? Para dar continuidade à descendência, correto? Então nós vemos aí sobre vários assuntos relacionados ao povo judeu, né? Ao povo judeu, que nós possamos entender e compreender sobre essa questão aí, para que a gente possa dar continuidade. Agora tem um assunto aqui importante, que é a introdução. É o hebraico, o idioma mais rico em significado que existe, tudo que você precisa saber para começar a estudar o hebraico, né? A introdução ao hebraico, um dos idiomas mais antigos que existe, sem dúvida, é o hebraico. E sem dúvida o idioma mais importante para aqueles que desejam aprender mais da palavra de Deus. Então o hebraico, ele mostra a importância. Uma das decisões mais importantes do hebraico, né? Nós vemos que o texto é transliterado e traduzido HB. Antes da gente iniciar nosso estudo do hebraico, vou te mostrar como o texto em hebraico, observe. O Shema em Deuteronômio no hebraico, certo? Aqui temos o texto em hebraico transmitido do texto. Shema Israel Adonai. Eloenu Adonai Echad. Olha o texto como significa, eu vou ler de novo. Shema Israel Adonai Eloenu Adonai Echad, que traduzido quer dizer: ouça Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amém? Então, essa é uma característica do hebraico. O hebraico é um idioma totalmente diferente do português, lógico, disso não temos dúvida, né? A seguir vou listar algumas características do hebraico. Segue. Não tem vogais, o hebraico não tem vogais, ele é escrito da direita para a esquerda, para quem não sabe, o hebraico ele não tem vogais, ele é escrito da direita para a esquerda, ele não tem letra maiúscula ou minúscula, não tem aquela letra minúscula ou maiúscula. Os sinais massoréticos foram inseridos depois de 2000 anos, né? Como ele não tem vogais, muito tempo depois foram criados sinais masoréticos, né, para substituir as vogais. E o som da pronúncia para o som da pronúncia não se perder. No português informal também fazemos isto. Observe. Vamos supor que você está mandando uma mensagem para uma pessoa. Você quer falar para ele valeu. Como você fala sem escrever valeu? Você escreve VLW. VLW, você está dizendo para ele valeu. Vamos supor que você quer escrever para a pessoa: ô rapaz, ei, beleza. Você quer falar para a pessoa beleza. Como você escreve beleza sem os vogais, sem as vogais? Você escreve BLZ. A pessoa de lá do outro lado vai entender que você está falando beleza, né? Vamos você fala: eu quero você especial, você. Aí você quer falar você escreve VC, sem as vogais. Aí as pessoas vão entender. Vamos supor, firmeza, FMZ. Você quer dizer firmeza. Então, quem está do outro lado acaba entendendo, mesmo. Por quê? Porque ela já conhece as vogais, né? Então, no português informal também fazemos isso, né? Fazemos o que eles fazem, sem as vogais, e a gente acaba entendendo. Mesmo não tendo vogais, sabemos exatamente o que cada palavra quer dizer. Várias curiosidades sobre o hebraico. Nós vamos ver a curiosidade sobre o hebraico. Cultura judaica dentro do hebraico mostra vários significados da palavra. Se segura aí. O hebraico começa falando no Éden, depois continua falado até os dias de hoje.
Uma curiosidade legal, o sistema de escrita foi inventado no tempo do rei Davi. Desde aquela época até então eles usam a escrita dos fênicios, mas falamos hoje hebraico. Então as escritas foi fênicio e hoje falamos hebraico. Uma curiosidade que fica, se eles não tinham um alfabeto, isso é uma curiosidade, hein, gente? Se eles não tinham naquela época o alfabeto, os 10 mandamentos que Deus escreveu foi escrito em qual idioma? É caso de se pensar, ele foi escrito em fenícios. Deus não usaria um idioma pagão como demótico ou hierógrafo, né? Ou hierógrafo, idioma dos egípcios. Deus jamais escreveria para se comunicar com o seu povo, ainda mais tratando de algo santo. Então há uma dúvida aí, né? Como que aquele mandamento foi escrito em hebraico, né? Foi escrito em fênicio, né? É uma curiosidade para a gente pensar, para a gente ficar pensando, tentar chegar numa conclusão. Tá, mas nós vamos ver agora uma letra em hebraico e o seu significado sob observação. Porque cada uma letra tem um significado, né? Nós vamos ver aqui, ó, letra hebraica. Aleph é uma letra, isso aí para entender, só no quadro para os irmãos entenderem. Eu vou pular essa parte aqui porque as letras têm que ser vistas, não falada, para os irmãos entenderem. O Bet, Gimel, Delet, El, Vav, Zain, Shete, Tete, Uelt, Kaf, né? Todas essas letras aí tem um significado, mas porém não dá para explicar aqui porque são umas letras que você tem que ver, porque a letra hebraica é bem complicadinha. Mas vamos lá. Palavra em hebraico, significado. Bora conhecer então algumas palavras em hebraico e ver seu significado no contexto original. Bom, vamos lá? Como vimos na página anterior, cada letra em hebraico tem um significado, certo? Então todas as letras em hebraico têm um significado diferente do outro idioma. Ave, A e o V, quer dizer pai. Entendeu? A e V quer dizer pai. A palavra pai é composta de duas letras, a L, a Aleph, que significa força, conforme a imagem anterior, e Bet, que significa casa, habitação, certo? Então em hebraico, pai, em hebraico significa a força da casa, tá bem? Então eles ajuntam as letras, quer dizer, a Vé, que é pai, a V, que é pai, e depois eles ajuntam Aleph, né? E depois eles ajuntam Bet. Então fica AV, Aleph, AV, Aleph, Bet. AV, Aleph, Bet, que significa a força da casa. Pai em hebraico, a força da casa. Agora o filho significa bem, B-N-N, B-E-N, bem, filho. A palavra filho em hebraico é composta pelas letras Bet, né, que significa casa, habitação, e pela letra Nun, que significa vida. Então, filho em hebraico significa a vida da casa. O pai é a força da casa, em judaico, em judeu, no judeu, e o filho é a vida da casa. Né? Dat, quer dizer religião. A palavra religião é composta pelas letras Dalet, que significa porta, e pela letra Taf, que significa símbolo. Então, religião em hebraico significa símbolo na porta. Então, ó, Dat, presta atenção, Dat, Dalet, Tav, símbolo na porta. Então, se você vê um símbolo na porta, pelos judeus, quem coloca um símbolo na porta está colocando uma religião, certo? Então, nós vemos que o filho também, nós vamos falar o Ben Bet Nun significa a vida da casa. Então, filho significa vida da casa. A palavra hebraica significa. A palavra hebraica tem forma, pensamentos, tem significado também, né? Oel, tenda, tabernáculo. Oel, tenda, tabernáculo. Deus pediu para construir tenda. Êxodo 25. A palavra usada ali, Uel, que significa onde Deus se revela. A tenda era o lugar onde Deus se revelava para seu povo. Então, tenda ou tabernáculo quer dizer Uel em hebraico, que significa onde Deus se revelava. A tenda quer dizer onde Deus se revelava. Avá, avá, preferir. A palavra preferir em hebraico significa literalmente aquilo que prende fortemente, aquilo que te prende fortemente. Em Hebreus diz que Jesus
preferiu habitar entre nós, isto é, foi fortemente prendido em estar conosco. Olha só, foi fortemente prendido em estar conosco. Então, haver quer dizer preferir, aquilo que pretende fortemente. Então, Jesus foi fortemente pretendido estar conosco. Amém? Então, Shem quer dizer graça. Shem quer dizer graça. A palavra graça em hebraico significa aquilo que protege a sua vida. Então, a palavra graça não é só favor merecido, é aquilo que protege a sua vida. Além da graça ser um favor merecido, que significa em hebraico aquilo que protege a tua vida. Então, a graça, ela está te protegendo. E isso em hebraico, favor merecido. Vamos lá? Então, é isso aí, gente. É só ter aí só. Eu vou passar para os irmãos aqui, da onde nós tiramos esse estudo, né? A fonte de onde nós tiramos. Esse estudo é de um amigo meu, né? De Tesade, Tesade, ele também dá curso também, e ele liberou esse material para mim, e eu estou passando para os irmãos, da mesma forma que foi passado para mim, estou passando para os irmãos. Só que em áudio e bom som, para que você possa desfrutar, aprender, ouvir, reouvir, escutar e continuar escutando, ouvindo, interpretando e estudando conhecimento que é muito bom. Esse conhecimento judaico já dá para ter uma base sobre os casamentos, sobre as culturas, sobre algumas questões que ainda nós não sabemos, ou nós ainda não tinha essa visão, tá certo? Então, forte abraço, irmão em Cristo, pastor Claudemir, vamos lá. Depois outro estudo chegando para nós, tá bom?